Boa noite. Que nos abençoe o Cristo Jesus, que nos faça fiéis no nosso falar, ao que ele nos ensinou, ao que ele continua nos ensinando, através da doutrina dos Espíritos, através do seu Evangelho, através das nossas vidas. O tema de hoje é amor e temor. E esse tema surgiu quando eu estava lendo um texto de Emmanuel que tem esse título, Amor e Temor. É no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 4. E Emmanuel destaca um trecho de um versículo da primeira epístola de João. João, evangelista, né? Ele escreve depois, né, que Jesus já é desencarnado. E nessa primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 18, João escreve assim: Não há temor no amor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica um castigo, e o que teme não chegou à perfeição do amor. A despeito do texto de Emmanuel, esse versículo me chamou bastante a atenção, porque ele traz aqui juntos amar e temer. Ter medo. Quem de nós que não tem medo? E aqui não é aquele medo emoção, porque todos nós, todos os animais, todos os seres humanos, nós temos uma emoção que se chama medo. E ai de nós se não fosse o medo emoção, não o medo sentimento, né? Mas o medo emoção, porque o medo é um dos garantidores de nossa sobrevivência. Quando nós temos medo de algo que surge assim de inesperado, mas esse medo mais para a gente se mexer. Então, a gente, quando sente medo, as pupilas se dilatam, o nosso sangue corre para as extremidades, o coração bate mais rápido, garantindo uma ação. Que ação é essa? Ou eu vou lutar ou eu vou fugir. É assim que acontece com os animais. O animal está lá na savana, aí sente um cheiro de leão, já se explode, ele vai embora, né? Então, este medo, emoção, ele é um dos garantidores da nossa sobrevivência. Mas como emoção, ele deve ser curtinho, temporário, né? Emoção é de movere. É algo que nos leva a nos mover. O problema é que é quando a gente dá emoção, a gente guarda esse medo. E aí a gente começa a ter medo das coisas, dos acontecimentos, das pessoas. Ai, meu Deus, e se eu for assaltado no caminho de volta para casa? E se acontecer alguma coisa com meu filho, com minha filha, com meu pai, com minha mãe, né? Então, quando a gente começa a cogitar de situações que podem acontecer conosco, e se eu perder meu emprego? Né? E se meu marido ou se minha esposa se separar de mim? Esse medo, muitas vezes, ele nos paralisa. Ou faz com que a gente. Meg está dando risada ali, Meg. Tá se identificando, Meg. Sabe? E viver com medo é muito ruim, porque a gente vive num constante estado de alerta. Então, lendo este versículo, isso me chamou a atenção.
Mas aí eu fiquei assim, pensando, e o que é que o medo tem a ver com o amor aí? O que é que o temor tem a ver com o amor? Me chamou a atenção quando ele também fala que o temor implica num castigo, né? Que é uma palavra que eu já disse várias vezes aqui que não me desce bem quando a gente pensa em uma punição. Mas, quando a gente pensa no castigo como algo que nos torna puros, porque castigo vem do latim castificare, e esse castificare vem de castos, o mesmo de castidade. Castos é puro. Então, castificare, que é castigar, na sua raiz da palavra é tornar puro. E você torna puro o que é impuro, né? E aí então eu comecei a dar asas à imaginação e ver aonde é que eu ia encontrar essa questão aí do temor na doutrina dos espíritos, nos evangelhos, no Antigo Testamento. E aí chegaram algumas coisas interessantes. A primeira é um relato no livro Nosso Lar. Nosso Lar foi ali escrito, acho que no período da Segunda Guerra Mundial. Estava despontando a Segunda Guerra Mundial. E no eu não me lembro o capítulo, mas eu lembro que Narcisa, né, diz para André que vão receber o governador espiritual de Nosso Lar, né? E ele vai falar para um grupo de trabalhadores, e ele vinha falar sobre o quanto eles tinham que se preparar contra o medo. E André Luiz fez, mas o medo? O que que o medo tem a ver? E aí eu destaquei uma frase dela que ela diz assim, que ele, né, diz assim: classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Se nós formos para o Evangelho, duas passagens do Evangelho me chamam a atenção. A primeira na parábola dos talentos. Lembra que o Senhor deu a um 10 talentos, a outro 5 talentos, a outro 1 talento. Saiu, viajou. Quando ele volta, a quem ele deu 10, Senhor, eis aqui mais 10. Empreguei os teus talentos, trabalhei, apliquei, né? E aqui estão mais 10 talentos. Bom e fiel servo. O de 5 talentos, do mesmo jeito. E o que tinha 1 talento, o que é que ele diz? Senhor, como eu sei que eu sou uma pessoa muito severa, né? Toma aqui teu talento de volta, porque, tendo medo, é assim que está escrito, tendo medo, Mateus 25, escondi na terra o teu talento. Ou seja, o sujeito deixou de produzir, deixou de se lançar para a vida. Talento aqui representando qualquer e todas as nossas possibilidades. Todos nós, quando encarnamos, viemos com um rol de possibilidades, de talentos, né? Só que a pessoa com medo ficou paralisada, porque ela teve medo de aplicar. Aplicar, né, Jota? Teve medo. E aí ela devolveu achando que estava tudo certo e o senhor falou: você é um mau servo, porque você não colocou o talento que eu lhe dei para produzir. Então, de que valeu sua encarnação? Hã? E a outra passagem do Evangelho que me chama muita atenção também é quando estão os discípulos na travessia do Mar da Galileia, era noite, as ondas bravas ali, e de repente eles veem um vulto se aproximando do barco. E diz o texto dos evangelhos que eles pensam que é um fantasma e começam a ficar com medo, a morrer de medo. Ai, meu Deus, um fantasma. E aí eles ouvem a voz do mestre: calma, não tem mais, sou eu. O mestre vinha andando sobre as águas. Aí Pedro fala: se é o Senhor, então
ordena para que eu vá até você, caminhando sobre as águas. Ele falou, venha. E Pedro aí, no meio do mar, botou para fora do barco e começou a andar sobre as águas. Porque naquele momento ele estava completamente confiante. Era o Senhor que estava ali. Mas diz o texto também que quando ele deu uma olhadinha para o lado que viu uma onda maior e aquela onda já vinha para cima dele, ele teve medo. E quando ele teve medo, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Faltou a fé. E aí ele falou assim: ô, salva-me. Aí o mestre toma ele pela mão e homens de pouca fé, né? Homens bully de pouca fé. Então, é, essa questão do medo, eu comecei a entender aonde é que ela vai chegar na relação com o amor, né? Emmanuel diz assim: Jesus sabia que o medo é mais destrutivo do que a espada e que o homem atemorizado é o homem vencido. Aí me veio à mente: será que quando Pedro tirou a espada ali da bainha e cortou a orelha do servo, né, do soldado Malco, né? Será que não foi por medo? Medo de que prendessem o mestre Jesus. Ele não confiava nas forças divinas, porque Jesus estava ali calmo, tranquilo. E aí, o que Jesus falou? Bota a tua espada de volta para a bainha, porque quem fere com a espada será ferido com a espada. Jesus estava confiante, completamente, né? Seja feita a tua vontade, meu Pai, não a minha. Mas Pedro, frágil. Pedro teve medo na hora que prenderam Jesus e ele foi, conseguiu entrar na casa lá do sumo sacerdote, estava no pátio, e de repente o pessoal começou, mas você não é um deles? Entendeu? Não, não sei, não conheço ele. Né? Não, mas nós vimos você com ele, não. É engano, é outra pessoa. É pelo seu sotaque, eu não conheço esse homem. Aí quando ele nega pela terceira vez, o galo canta, porque o Cristo já tinha falado com ele. Ele dizendo que, Senhor, eu te acompanharei para onde fores até a morte. E aí Jesus fala, Pedro, menos, né? Menos. Ó, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. De jeito nenhum, Senhor. Bom, na hora, né? Como a gente disse no popular, deu caruara, né? Deu medo, por quê? Porque ele viu que Jesus, o mestre, estava preso. E se ele se declarasse seguidor do mestre, ele iria preso também. Ora, depois Pedro adquire uma confiança soberba e a ponto de se entregar mesmo, né? Mas naquele momento ele teve medo. E olha que interessante, é, a primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia, né? A Bíblia é um conjunto de livros, né? Livros chamados do Antigo Testamento, todos aqueles livros que foram escritos antes da vinda de Jesus, a tradição do povo hebreu, né? Então começa com o livro de Gênesis, né? E aí tem os 5 que são chamados o Pentateuco de Moisés, aí depois tem os livros de Reis, Profetas, Crônicas, etc. Aparece no paraíso, né? Capítulo 3 do livro Gênesis. Não é a Gênesis de Kardec, tá, gente? É Gênesis, livro lá do povo hebreu. E vamos entender aqui como uma metáfora, né, com vários sentidos, mas o capítulo 3 é aquele em que Deus, né, Yahvé, Senhor, cria um jardim, um pomar repleto de árvores. No centro do jardim tem a árvore da vida,
não é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é Eva que coloca depois no centro. No centro ele coloca, é, nós podemos comer do fruto das árvores, não, é no capítulo 2. E Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas, de ver e boas de comer. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Outra árvore. E ele falou, né, ó, chamou Adão, chamou Eva. Figurativo, tá, gente? É como se Adão e Eva fossem expressões do psiquismo nosso, né? E diz: vocês podem comer do fruto de qualquer árvore do jardim aqui, mas vocês não podem comer da árvore que dá o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Aí a serpente traça um plano, né? A serpente aqui simbolizando aquela iniciativa de romper com Deus, de não querer se submeter aos desígnios divinos, de achar que pode mais do que a divindade, e estimula a Eva a comer desta árvore que era proibida. A Eva come, dá para Adão, Adão come também, né? Todo mundo sabe dessa história. E aí o que é que acontece? Quando eles comem, alguma coisa muda. Diz o texto que eles começam a ver a sua nudez. Eles já estavam nus. Então, não teve mudança nenhuma, mas eles passaram a perceber, né? Então, como se estivessem frágeis, a descoberto, né? E aí, diz o texto, né, que eles ouviram os passos de Deus no jardim. E quando eles ouviram os passos de Deus, o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus, como se fosse possível nós nos escondermos de Deus, né? Deus está em tudo. A gente acha que se esconde. Tipo a criança, né? Bota um negócio assim na cabeça, cadê fulano? Ah, tá aqui, me escondi, né? Somos nós. Se esconderam. E aí Deus chama o homem e diz: onde estás? Cadê você? E aí Adão diz: bom, eu ouvi teu passo no jardim, tive medo porque estou nu e me escondi. Olha de onde vem o medo, né? O que foi que aconteceu figurativamente aqui? Tem várias interpretações, mas uma que é muito clara para a gente, né? A gente descumpriu a lei divina. Então, esta atitude de comer o fruto de uma árvore que é proibido, é assim, existe a lei divina. Lembra? Questão 614 do Livro dos Espíritos. O que é a lei natural? Kardec pergunta. E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. Ela diz ao homem o que fazer e o que não fazer. E o homem, o ser humano, só é infeliz quando dela se afasta. Então, o que é que os espíritos querem dizer? A felicidade é algo intrínseco na gente. Sim, porque se nós somos e fomos feitos à semelhança do Criador, a felicidade está dentro de nós. É um germe, está aqui dentro. Mas a partir do momento em que eu resolvo romper com esta minha ligação, como se fosse possível romper, não é possível, mas para nós, quando a gente tem esta ousadia, né? Quando a gente ousa tirar Deus do centro de nossas vidas e colocar a gente no centro da vida, esse comer da árvore do fruto do bem e do mal não é como alguns pensam que é quando o homem adquire o seu livre-arbítrio e passa a ter o conhecimento. Não. É tirar Deus do centro e dizer o seguinte: agora, quem vai definir o que é bem e o que é mal sou eu, porque eu comi do fruto daquela árvore. Quer dizer, eu assumo esse poder.
as coisas não giram mais em torno de Deus, como centro da vida, árvore da vida. As coisas giram em cima da árvore do meu conhecimento do bem e do mal. Eu passo a ser o julgador. Como é o nome disso? Quando a gente se coloca no centro, ao invés de Deus, é egocentrismo. Não é o que os espíritos dizem que é a chaga. Ou seja, todos os males da humanidade decorrem de duas chagas: o egoísmo e o orgulho. Então, este egoísmo, este egocentrismo, é a gente se colocando no centro. E o que define o que é bem e o que é mal? Então, é, eu conseguir algo em detrimento de outra pessoa, é bem, porque me fez bem. Ah, mas você tirou do outro, feriu o outro. Tá, mas o que importa sou eu. Entende o quanto que isso representa para a gente? O próprio Hahnemann, que foi o fundador, vamos dizer assim, o descobridor, né, da homeopatia, ele fala de uma psora primordial, como se fosse assim a causa original de todas as doenças, todas que existem. A psora primordial é o sentimento de desconexão com o divino. Daí dá origem a todas as outras doenças. Daí dá origem ao medo. O medo do castigo. Por quê? Porque na hora que a gente decide romper com a lei, a gente compra um combo, um pacote. O pacote vem junto, né? No pacote, a desobediência que a gente teve, mas vem junto também a expiação e a reparação. O sujeito se escondeu. Na hora que ele descumpriu a lei, imediatamente ele se escondeu, porque ele sabia. A lei, esta lei divina e natural, questão 621, está na nossa consciência. Nenhum de nós pode alegar que não a conhece e vai descumpri-la por causa disso, porque ela está em nós. Então, isso lembra, lá em casa, na casa de meus pais, tinha uma poodlezinha que quando ela fazia algo de errado, ou seja, fazia xixi fora do lugar, cocô fora do lugar, ela corria e ficava embaixo da cama, mas no centro da cama, aonde minha mãe não conseguia alcançar ela com o braço, porque ela tinha consciência de que fez algo errado. Agora, imagine um cachorro, imagine nós, que temos todo um raciocínio, né? Nós sabemos quando a gente faz algo de errado. E aí a gente fica com medo. O medo do castigo, porque a gente sabe que ele virá. Nós, e aí é da lei, tá, gente? Não tem como mudar. Agora, vamos entender que essa lei também não é algo assim implacável, não é um software que, se você fez isso, vai ter aquilo, está aqui escrito, né? Não. Essa lei é um sentimento. Então, Deus está atuando no universo inteiro e, por conseguinte, em nossas vidas, o tempo todo. Ele não para de agir. E por que acontecem essas coisas ruins com a gente? Estava nos planos de Deus nós sofrermos? A gente olha para fora, a gente vê um mundo aí com um monte de atrocidade, né? E por isso que a gente fica com medo, que isso pode chegar para meu lado. E se está nos planos de Deus? O que vocês acham? Não, não está. O plano divino é um plano de abundância. É só olhar para a natureza que a gente vai ver. Bom, já começa que a gente não paga pelo ar que respira, né? É de graça, é para todos. E o sol, que é elemento fundamental até para fazer com que as coisas cresçam biologicamente, também é de graça. Então, tudo que é natural
é abundante, é farto. Foi feito para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. E por que que tem esse mal-estar, essas coisas ruins que acontecem? Porque existe a lei da reciprocidade. O universo, ele é constituído em bases de ação e de reação. Isso é até uma lei da mecânica, né? Da física. Para toda ação existe uma reação em sentido contrário de igual intensidade. Então, é, quando a gente realmente se dá conta disso, se dá conta da presença divina a todo instante, Deus ele não só é onipresente, como ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que está acontecendo. É infinitamente justo e bom. Então ele não vai querer nada que seja para o mal da gente, mas ele sabe que quando a gente descumpre a lei, a gente causa na gente este afastamento, isso nos faz mal. É preciso chamar de volta este filho pródigo que saiu da casa do pai, achando que ele tinha posse da herança da parte dele. Lembra né, da história do filho pródigo? Meu pai me dá minha parte na herança aí, que é minha partilha. Deixa eu viver minha vida do jeito que eu quero. E ele vai. E ele torra a herança dele. Aí chega na hora que ele não tem mais nada, ele começa a comer a vagem dos porcos. Foi Deus que fez ele comer vagem do porco? Não, Deus deu a ele a casa do pai. Quem foi que decidiu sair da casa do pai? Quem foi que decidiu comer o fruto da árvore que não deveria comer? Se vocês comerem, vocês vão morrer. Bom, a gente sabe que espírito é eterno. Nós somos imortais, né? Uma vez criados, para sempre agora. Eternidade afora. Como é que está dizendo aqui que vai morrer? É este morrer no sentido espiritual. Porque quando a gente se afasta da divindade, vamos pensar assim, uma árvore, né? Tá ali suas raízes, seu tronco, aí tem os galhos. Jesus disse isso, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês se desconectarem de mim, o que acontece? Se a gente tirar um galho da árvore, o que vai acontecer com aquele galho? Seca. Mas por que ele seca? Porque ele perdeu a fonte de vitalidade. E qual é a fonte de nossa vitalidade? É a nossa ligação com Deus. Né? É necessário religar. Religare. Religião. Então, religião vem de religare, que é ligar de novo. Mas, assim, há uma diferença entre religião e religiosidade, né? Religiosidade é justamente esse sentimento nosso de ligação com o divino, que independe das religiões. Depende, né? Há uma diferença entre espiritualidade e espiritismo, por exemplo. Essa espiritualidade é como se fosse essa nossa sensação, é um estado de consciência. O espiritualismo, o espiritismo, os ismos são caminhos para despertar a gente, para a gente voltar, para a gente reconectar. Então aí eu comecei a entender o que é que João estava falando, que a gente teme, o temor, ele vem justamente primeiro desse nosso afastamento do Criador. Né? Pierre Weil, esqueci o nome do livro que ele fala isso, mas ele fala assim, que nós vivemos a síndrome da separatividade, que é a gente se acha separado da divindade. Nós não estamos separados de Deus. É uma ilusão. Porque nós não podemos nos separar de Deus. Deus está na base de tudo. Os espíritos chegam a comparar que a gente vive
em Deus, assim como os peixes vivem no mar. Então nós estamos, o universo inteiro vive no Criador. Mas se a gente se sentir separado, a gente deixa de receber. A divindade está sempre emanando amor. E a gente, porque se sente separado, aí a gente começa a tentar preencher este vazio existencial, o estado de nudez, né? O próprio texto da Gênesis diz que Adão e Eva coseram, né? Uma veste com as folhas das árvores, da figueira. Então, a gente começa a tentar preencher esse vazio existencial com coisas de fora, inclusive com a presença de pessoas na nossa vida. Óbvio que nós temos que nos relacionar, né? Mas a gente não pode colocar qualquer coisa de fora da gente como algo que é essencial, imprescindível para a gente ser feliz. Então a gente começa a colocar essa nossa busca da felicidade na posse, no prazer, na fama, né? No relacionamento. E aí começa a ter medo de perder, porque está fora da gente. E o que está fora da gente, a gente não tem controle. Não tem. O ser humano acha que controla as coisas. Não, eu tenho aqui, eu tenho as minhas contas bancárias com dinheiro para eu poder viver até a minha terceira geração. Então eu vou controlar tudo. Eu vou comprar o que eu quero, eu vou para onde. Faz nada. Dá um revés na vida e voltemos para o evangelho. Lembra aquele sujeito que colheu cada vez mais fartamente naquele ano, falou: Meu Deus, a colheita foi tão grande, o que é que eu vou fazer? Os meus silos não aguentam tanto trigo que eu plantei aqui. Ah, já sei. Vou derrubar, vou construir silos maiores ainda. Vou colocar a colheita toda lá dentro e vou dizer para minha alma, agora você tem com o que viver despreocupadamente. Aí diz o texto: tolo, não sabe que Deus vai lhe pedir a vida esta noite. E para quem ficará tudo aquilo? Então, é, o budismo diz que esta falsa sensação de perda que nós temos, o medo de perder, a falsa sensação de perda, vem da falsa sensação de posse, porque nós não possuímos nada que está fora da gente. Estes talentos são empréstimos divinos para que a gente possa, então, com eles, trabalhar, né? Então, ó, foi dado uma terra para você, tá aqui, um campo. Cuida do campo e o que você plantar aqui, que crescer, é seu. Você vai se alimentar. Aí o sujeito descuida do campo. Não estou afim de trabalhar. Estou afim de curtir. E deixa o campo para lá. Aí o campo começa a ter erva daninha. Aí depois ele fica com fome e vai dizer: Tá vendo aí? É Deus que quis assim. Deus está me fazendo passar por uma situação de privação. Que Deus é esse que me permite passar por esse sofrimento? É uma consequência natural. Porque assim, eu não plantei. Se eu não plantei, o que é que eu posso colher? E pior ainda, né? Se eu plantei espinho, aí eu vou ter que colher espinho. E nós, via de regra, quando estamos passando por uma dificuldade, a gente se esquece de, ou melhor, a gente esquece de entender de que isto é uma consequência de algo, né? Para toda ação tem uma consequência, causa, efeito. Ah, mas nessa vida eu fiz tudo certinho. Por que eu estou passando por isso? Eu vim com uma doença congênita. Já nasci assim, o cego de nascença. Ou é uma prova,
porque na prova a gente se exercita e sai daquilo dali melhor, ou é uma expiação de algo do passado. Como é que eu sei? Normalmente, quando é só prova, quando não é expiação, normalmente, tá? Não é regra geral, mas normalmente a pessoa passa pela prova com resignação. Os espíritos dizem que obediência é o consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração. Então, são os bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, os que choram, já atingiram a humildade e passam pela prova resignados. Não é passivo. Ah, nasci assim, vou ser sempre assim. Não. Eu vou lutar, eu vou trabalhar, lutar no bom sentido, né? Vou trabalhar para melhorar. Mas o que acontece comigo que não está dando certo, eu vou entender que tem um ensinamento aí no meio. Tem uma expiação aí no meio. Expiar também é de purificar, é de pena, né? Então a pena visa a purificação. Todo castigo deveria ter relação com o erro. Normalmente não é assim que a gente age, né? O filho faz algo de errado, aí você fala assim: vou tomar seu celular. E o que que o celular tem a ver com o que ele fez? O que que ele vai aprender com aquilo dali? Então, o castigo tem que ter uma inteligência de você. Ah, você deixou, sei lá, não arrumou a casa. Então tá bom. Então, você vai passar uma semana, você vai ser a pessoa responsável por arrumar a casa. Ninguém vai ajudar, porque você não fez a sua tarefa, né? Então, este medo de amar, e aí tenho medo de amar, porque eu tenho medo de que a pessoa que eu amo não me corresponda, ou até mesmo que ela me deixe. E aí eu não amo. Eu não me permito me relacionar, porque eu tenho medo. Olha o que a gente está perdendo, né? Bom, é, aí a gente já conseguiu estabelecer uma relação né, do medo, do temor com o castigo. E quando a gente vem para o que ele fala do perfeito, porque que ele fala que o perfeito amor lança fora o temor. Então existe um amor imperfeito. Porque se fosse assim, o amor lança fora o temor, ok. Mas não, é o perfeito amor. Ele deu um adjetivo para esse amor. Então, se existe amor perfeito, existe amor imperfeito. E é justamente isso que Emmanuel trabalha no texto dele, nesse texto Amor e Temor, porque ele diz assim: o imperfeito amor estipula salários de gratidão. Então, eu amo, mas eu espero que aquela pessoa me corresponda. Então, na hora que a pessoa passa a não me corresponder, a não fazer do jeito que eu quero, ou do jeito que eu acho que é o correto, aquele meu amor fica meio abalado, né? Eu já não gosto tanto assim. Então, quando está tudo muito bem, as coisas estão fluindo assim como por música, né? Há uma sintonia, né? Há uma complementariedade. Então é meu amorzinho para cá, meu amorzinho para lá, eu te amo, né? Mas aí as coisas começam, então, peraí, você não está mais fazendo do jeito que eu quero. Aí você coloca o amor em prova. E aí a gente entende o amor materno, o amor paterno, que, via de regra também, tolera mesmo o filho não fazendo do jeito que a gente quer. Mas a gente fica meio emburrado, e a gente cobra aí porque é, exigir salários. Ou o amor que se isola na estufa do carinho particular, reclamando o entendimento alheio. Então, é amor só para mim. Este é o imperfeito amor. Ele diz assim: o imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros. Então, eu vou buscar no outro
algo que me satisfaça. E eu chamo isso de amor. Bom, é um exercício, né? Mas não é o perfeito amor. Este amor imperfeito, ele continua temendo. Então, o imperfeito amor procurando o gozo próprio no concurso dos outros é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins. Então, eu me busco no outro. É uma atitude narcisista, né? Porque o narciso acha feio o que não é espelho, né? Então, se não é o espelho de minha alma, se é diferente de mim, eu acho feio. Então, para atormentá-las, essas almas afins, sob múltiplas formas de temor, quais sejam, aí ele diz, a exigência, o ciúme, a crueldade, o desespero. Então, este é o imperfeito amor. Já o perfeito amor, ele põe aqui, o perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas. Cada um tem um caminho. E se eu amo de verdade e o caminho da pessoa é diferente do meu, se eu amo mesmo, eu vou deixar ela trilhar o caminho dela, porque eu amo de verdade. Eu não aprisiono perto de mim, né? Então, para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos. E que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau da luta que lhe é próprio. Com que a gente aprendeu isso? Com Jesus. E se a gente olhar bem, se a gente pensar na figura que a gente falou lá, daquelas árvores do paraíso, lá do Jardim do Éden, né? Paulo fala no segundo Adão. Paulo diz que Jesus é o segundo Adão. Como assim, segundo Adão? É porque Adão simboliza aí como se fosse um traço da humanidade, como se fosse um tronco. Então Jesus vem encarnar e dar todo um exemplo de como deve ser a humanidade regenerada. Por isso que ele é o segundo Adão. Ele, como se ele iniciasse uma nova era, um tronco diferente. Jesus também estava no jardim, num jardim, no Getsemane, né? Ali no horto das oliveiras, rodeado de árvores frutíferas. Só que a atitude dele foi completamente diferente do primeiro Adão. O primeiro Adão, Deus disse assim: coma de todas as árvores e não coma dessa. O que, é que ele fez? Ele desobedeceu. Ele comeu. E o que é que o segundo Adão faz? Pai, afasta de mim este cálice. Porém, seja feita a tua vontade e não a minha. É a diferença fundamental. Tá? Enquanto nós estivermos satisfazendo a nossa vontade, ou colocando a nossa vontade em primeiro plano, sem nem procurar entender o que é a vontade divina a nosso respeito, a gente está reproduzindo a atitude do primeiro Adão. E, gente, isso é difícil pra caramba. É difícil de verdade. Quando a gente procura com sinceridade seguir isso daí, porque nós estamos acostumados, via de regra, a gente pensa muito rápido, né? Aliás, a gente se conhece nas nossas reações, que é o automático, é o que já está funcionando. Via de regra, a gente se depara com várias situações e como o nosso raciocínio é muito rápido, a gente rapidamente pensa assim, o que é melhor para mim? Diante dessa situação, o que me favorece mais? Então eu decido se eu vou adiante, se eu não vou adiante, se eu escapo, né, se eu escapulo pela direita, se eu forço a barra, se eu
grito, se eu bato, se eu. Porque a gente está sempre com medo de não ser suprido, de não ser atendido. E às vezes a gente faz coisas indébitas, impróprias, que ferem a lei. Mas tem toda uma justificativa. Não, eu fiz isso porque, afinal de contas, se eu não fizesse, o que, é que ia acontecer? Então, e meu filho que ia passar por isso e por aquilo? A gente cria um raciocínio. O ego, ele não se culpa, ele sempre se desculpa. A gente vem com uma série de desculpas racionais. Mas, se a gente muda isso, vou mudar essa chave. E a partir de agora, o meu pensamento, que é automático, vai ser: o que é que diz a lei divina? Farinha pouco, meu peru primeiro? Não. Farinha pouca, vamos dividir o pouco para todo mundo. Mais até. Farinha pouca, eu vou renunciar em favor do próximo. Porque talvez o próximo esteja precisando mais do que mim. Então, é, parece que é algo simples, natural, mas não é. Esse é um esforço que deve ser feito mesmo, deve ser exercitado. Não vai, a gente não vai mudar da noite para o dia, porque a gente vem de séculos, milênios de reencarnações com a lei de Gerson na cabeça, né? Eu preciso tirar vantagem de tudo. Não vai ser da noite para o dia, mas a gente pode começar a transformar este temor de Adão na confiança do Cristo. Emmanuel mesmo diz que o temor é como se fosse o aspecto rudimentar da fé. Então, a gente tem que transcender isso. Aí a gente vai passar pela fase da crença, né? Eu creio, mas quando não sai do jeito que eu quero, eu deixo de crer. Até chegar num ponto em que a gente começa a viver algo que é a confiança na providência divina. Então, por exemplo, eu tento fazer de tudo para proteger os meus entes queridos. Tem uma pessoa não, tem um ser muito mais sábio do que nós e muito mais poderoso do que nós, que é soberano, que ama os nossos entes queridos mais do que nós amamos. Deus ama nossos filhos, Joaninha. Deus ama nossos filhos mais do que a gente ama, gente. Já pensamos nisso? Deus ama os nossos entes queridos mais do que nós amamos. E se ele permitir que algo aconteça, tem um propósito. Se eu tentar barrar este propósito, acontece, por exemplo, o que aconteceu com a atitude de Judas. Judas achava que Jesus era meio lerdo, né? Assim, poxa, desse jeito que ele vai aí, não vai transformar ninguém. A gente tem que fazer com que a nação de Israel se liberte. Então vamos organizar aqui. Aí Jesus falou: Judas, enquanto eu não transformar o coração do ser humano, não tem liberdade certa. Você vai tirar Roma daqui, daqui a pouco o próprio Estado de Israel está escravizando um outro povo, depois tira ele, outro escraviza. Então, o evangelho, ele teria que ser construído dentro do coração do ser humano. Mas o sujeito achava que não, que tinha que ter uma atitude mais radical para poder fazer imperar a justiça. Claro, né? Para ele era justo Israel ser a nação soberana. E os outros? Então, é, esse estado de consciência, ou esta opção de lançar fora o temor e andar despreocupado, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu ouço essa música como quem diz assim: eu estou sempre sendo cuidado por Deus. E se ele me colocar numa situação
de privação ou de provação, primeiro, ele sabe que eu tenho condição de suportar. Olha o que é a misericórdia divina. Ela não permite com que a gente passe por qualquer situação que a gente não tem ainda condições de encarar. Se vocês acham que a gente está vivendo aqui todas as nossas expiações e provações, eu tenho uma má notícia para vocês. Deve ser 1%, 2%. Porque tem um bocado de coisa que a gente vai ter que dar conta, um bocado de fio desencapado que a gente deixou de outras encarnações, que a providência divina está dizendo assim, ó, esse fio aqui ele não tem condição de lidar agora não. A tensão é muito alta para ele. Então, nessa encarnação, eu não vou nem encostar esse fio perto dele. Deixa ele resolver essas questões mais brandas, por pior que sejam, tá? Depois que ele conseguir resolver isso, a própria experiência dele vai deixar ele mais maduro, né? Com o couro mais forte, né? Mais curtido. Aí, na próxima, quem sabe, eu posso dar para ele algo maior até que ele consiga limpar todas as impurezas do passado. Entende? Então, qualquer um de nós, a qualquer tempo, se passarmos por uma situação adversa, que não tenha sido causada por nós, porque muitas vezes somos nós mesmos que, por imperícia, por negligência, por, sei lá, né, incúria, a gente acaba se colocando em situações difíceis. Mas se não foi nada disso, se veio, você tem condição de encarar, porque Deus analisou isso antes. É automático, né? Porque Deus sabe. Entendido isso, e aí o Espiritismo nos convida à fé raciocinada, então ele convida que a gente entenda por que as coisas acontecem. É mais fácil dar o passo. E o passo é o quê? Eu vou sair por aí me colocando em qualquer situação? Não, isso é temeridade. Temeridade não é confiança. Temeridade é achar que eu vou ali, eu me jogo de cima do prédio, não vai acontecer nada comigo. Claro que vai. Se você não sabe nadar, como é que você vai se jogar no rio? Pode. Não, Deus não me salvar, não. Agora, eu não vou ficar naquela neurose de que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer comigo e viver minha vida com medo, né? Só para nós encerrarmos, tem um texto de Emmanuel. É fantástico esse texto. Está no livro Alma e Coração, capítulo 37. E o título do texto é Paz de Espírito, que é justamente quando a gente sai do temor, né? Paz de espírito. Emmanuel diz assim: temos hoje, em toda parte da Terra, um problema essencial a resolver: a aquisição de paz de espírito. Porque dela se desenvolvem todas as raízes de solução a todos os problemas que a gente passa. A gente fala assim, mas que diretrizes a gente vai então adotar para conquistar esta paz de espírito, né? Usar a força, impor condições, armar circunstâncias? Não. Não desconhecemos que a tensão apenas consegue impedir o fluxo das energias criadoras que dimanam das áreas ocultas do espírito. Então, tudo que a gente tem que fazer é não atrapalhar. Porque quando o problema surge, a solução surge junto. Se a gente não tentar forçar uma barra. Se a gente permitir que essa solução flua, aconteça em nossas vidas, né? Então ele diz assim: render-nos aos desígnios de Deus e confiar a Deus as questões que nos surjam intrincadas no cotidiano. É a norma exata da tranquilidade
suscetível de garantir-nos equilíbrio no mundo interno para o rendimento ideal da vida. Confiar no Criador. Ah, temos que fazer a nossa parte. Ele põe aqui, ó. Colocar à conta de Deus a parte obscura de nossa caminhada evolutiva, mas sem desprezar a parte do dever que nos compete. Então, trabalhar e esperar, né? Realizando o melhor que podemos. Fé e serviço. Calma sem ócio. Então, este é, né? E aí, no final do texto, ele diz assim: em suma, recordemos o texto evangélico que nos adverte sensatamente. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Temer a quem? Temer o quê? É, Teresa de Ávila, né? Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. Somente Deus não muda. Aí ela diz assim: a paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Que nós consigamos dar passos em nossas vidas no sentido de desenvolver e fortalecer esta confiança, esta fé, né? Que vai nos impelir a trabalhar, mas não trabalhar só por nós. Entender que todos nós somos filhos de Deus. Que não importa eu garantir a minha segurança e deixar o outro numa situação vulnerável. Eu garantir a minha mesa farta e deixar a mesa do outro com escassez. Fluir nesta energia divina. Nos sentir cuidados a todos os instantes, protegidos. O Senhor nos abençoe.